Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Dia. Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, começamos com a entrevista ao candidato presidencial, António Filipe. Aguarda com expectativa a forma como o Chega vai votar o pacote laboral. O convidado do programa Sob Escuta da Rádio Observador escutou as críticas ontem feitas por André Ventura a algumas das propostas do governo. Ora, António Filipe espera agora para saber se a bancada do Chega vai ser consequente. Eu não sou deputado, não vou votar este pacote laboral, mas se fosse deputado, obviamente não tinha a mínima dúvida de votar contra. Ele vai ter que votar e, portanto, nós vamos ver qual é que vai ser o seu posicionamento de voto, porque ele é deputado e, portanto, vai ter que votar o pacote laboral. E, portanto, aí ver-se-á. Será a prova do algodão, saber se afinal está a favor ou está contra. Aquilo que ontem parecia estar contra, uns dias antes parecia estar a favor. Quando chegou o dia da votação, enfim, logo veremos. O candidato à presidência da República, apoiado pelo PCP, admite que o Chega até possa vir a votar contra. Se assim for, sublinha António Filipe, o mérito é da greve geral. Se a Assembleia da República rejeitar a proposta, e isso pode acontecer, por exemplo, se o Chega mudar de posição, eu acho que isso se deve à luta dos trabalhadores. Não se deve a nenhum mérito desse partido, que tem posições normalmente aquelas que considera que em determinado momento dá mais jeito à sua postura demagógica, mas se mudarem de posição, isso deve-se ao impacto que a greve geral teve. É um entendimento do candidato à presidência da República que, ainda sobre a greve geral de ontem, lamentou os incidentes registados junto à escadaria da Assembleia da República. E a guerra na Ucrânia foi também tema nesta entrevista à Rádio Observador. António Filipe entende que Portugal deve cumprir a decisão do Tribunal Penal Internacional e deter Vladimir Putin caso visite Portugal. E defende, a este propósito, que Portugal e a União Europeia devem ser coerentes, o que, segundo António Filipe, não tem acontecido. Devia. Agora, o que eu acho é que Netanyahu, que também tem um mandato de captura pelo mesmo Tribunal Penal Internacional, foi à Hungria, não aconteceu nada, e as autoridades francesas já disseram que ele fosse à França, também não acontecia nada. Eu acho que, sendo Portugal o Estado signatário do TPI, e até alterarmos a Constituição para acolher a jurisdição do TPI, eu acho que Portugal, das duas uma, ou saía do TPI ou tinha que cumprir as decisões. Agora, não é esse o caso de outros países da União Europeia. António Filipe diz ainda que não convidaria Volodymyr Zelensky para o Palácio de Belém se fosse Presidente da República, mas admite recebê-lo se o convite ao Presidente da Ucrânia for feito pelo Governo. Como aqui ouvimos, António Filipe aguarda com expectativa o sentido de voto do Chega quando forem votadas as propostas de alteração ao Código do Trabalho. Ora, a deputada do Chega, Cristina Rodrigues, não esclarece como vai o partido votar, mas reitera as críticas à iniciativa do Governo. Mudar a legislação do trabalho, sim, diz Cristina Rodrigues, mas de outra forma. Chega desde o primeiro momento que disse que era necessária uma reforma laboral, mas nunca disse que era aquela reforma laboral. E, inclusivamente, imediatamente apontou várias normas ou várias propostas que constam nessa reforma que nunca alinharia, nomeadamente as questões que dizem mais respeito em particular à família. Agora, compreendemos também que, e foi algo que nos tem sido relatado ao longo do tempo, é que os sindicatos têm-nos dado a nós também a indicação de que têm realmente reunido, mas que sentem que o Governo não tem vontade de negociar, ou seja, que tem sido um mero formalismo. A Cristina Rodrigues, convidada do Explicador, em que esteve em análise o debate presidencial que juntou ontem à noite André Ventura e Jorge Pinto. Patrícia Gonçalves, apoiante a candidatura de Jorge Pinto, esclareceu a posição do candidato a Belém que anunciou a dissolução do Parlamento no caso de uma revisão constitucional seja aprovada apenas com o apoio da direita e da extrema-direita. Ventura acusou Jorge Pinto de ser um ditador. O que o Jorge Pinto está a dizer é: não tendo na campanha eleitoral e nos seus programas eleitorais a direita apresentado que alterações constitucionais poderiam fazer durante o mandato, ele, como Presidente da República, dissolverá
à Assembleia da República se houver uma proposta de alteração de Constituição radical que não tenha sido apresentada aos portugueses antes da votação. É basicamente isso. Se essa alteração for feita só de um lado do Parlamento, só com a direita. E é isso que ele diz, não é segue essa dissolução. É isso que explica a Patrícia Gonçalves sobre a posição assumida pelo candidato a Belém, Jorge Pinto, de dissolver o Parlamento, no caso da direita e extrema-direita, promoverem uma revisão constitucional. Patrícia Gonçalves, Cristina Rodrigues, convidadas do explicador desta manhã da Rádio Observador. E o especialista em segurança interna, Hugo Costeira, espera que a Justiça não lide de forma conivente com os envolvidos nos desacatos de ontem à noite junto à Assembleia da República. Aconteceram esses desacatos no final da manifestação que desaguou junto à escadaria da Assembleia da República. Foram detidas 6 pessoas, identificadas outras 2. O Costeira, antigo presidente do Observatório de Segurança Interna, sublinha que os promotores dos desacatos nada tinham que ver com os manifestantes que estiveram na Assembleia da República de forma pacífica. Acredita o Costeira que este grupo pertence a um movimento informal e anárquico que pretendia apenas o caos? Eu acho que estes são acontecimentos isolados, que no fundo nada têm a ver uns com os outros. Aquilo que se passou ontem é, à semelhança daquilo que aconteceu durante os tempos do governo de Passos Coelho, um movimento anárquico, um movimento informal, anárquico, que se infiltrou numa manifestação e que depois, no fim, aproveitou para fazer aquilo que eles sabem fazer melhor. Aliás, a única coisa que eles sabem fazer, que é caos, destruição e aquelas cenas lamentáveis. E vimos, do outro lado, uma Polícia de Segurança Pública altamente profissional, tranquila. Entre elogios aos agentes da PSP, Hugo Costeira manifesta também o desejo que a impunidade não prevaleça. Utilizar estas manifestações livres, democráticas e constitucionais para criar o caos numa cidade não é aceitável no Estado de Direito e, portanto, nenhuma instituição que lide, quer com a parte da segurança pública, quer com a parte penal, pode, obviamente, ser, no fundo, conivente com comportamentos destes. Não corremos o risco disto continuar e de escalar e destas pessoas sentirem a impunidade e acharem que podem fazer mais. Não há impunidade, defende o antigo presidente do Observatório de Segurança, Hugo Costeira. E na primeira semana de dezembro, Portugal registrou um excesso de mortalidade no norte do país e, Miguel, as infecções respiratórias não param de subir. Sim, é isso mesmo que acaba de revelar o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Na semana de 1 a 7 de dezembro, as autoridades de saúde registaram uma tendência gripal crescente. Foram admitidos 97 casos de infecção respiratória aguda grave. Com este aumento, a taxa de incidência atingiu os 12,5 casos por cada 100 mil habitantes. O Boletim de Vigilância Epidemiológica, sem adiantar números, identifica ainda um excesso de mortes na região norte e no grupo etário entre os 75 e os 84 anos. Mas o Instituto Ricardo Jorge refere também que a mortalidade está a seguir os valores esperados em Portugal. Nas últimas semanas, o vírus da gripe tem sido o agente infeccioso mais comum identificado durante esta vigilância epidemiológica. Meio-dia e 8, Miguel, que outras notícias marcam a atualidade? O Instituto Nacional de Estatística acaba de confirmar a taxa de inflação abrandou em novembro para 2,2%, em comparação com o mesmo período do ano passado, depois de uma estimativa rápida divulgada há 2 semanas que apontava para este valor. O INE confirma, então, esta inflação. Em comparação com o mês de outubro, há uma queda de 0,1 pontos percentuais. Com base neste valor, ficam confirmados 2 aumentos. A média das pensões vai subir 2,8% no próximo ano e o valor mínimo do subsídio de desemprego passa para 537,13 €. O INE tem outro indicador, revelado há instantes, estima uma queda da produção de vinho na casa dos 20% neste ano de 2025. A confirmar será o valor mais baixo da última década. Apesar da queda, a primeira estimativa das contas económicas da agricultura 2025 do INE indica que há a expectativa de obtenção de vinhos de qualidade com níveis de açúcar equilibrados
equilibrados e boa concentração aromática. O Instituto Nacional de Estatística diz que esta quebra na produção está relacionada com as chuvas intensas na primavera, o calor extremo no verão que causou queimaduras e desidratação das uvas. A fechar, o número de passageiros nos aeroportos portugueses aumentou 4,7% até outubro, face ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para quase 65 milhões de passageiros de janeiro a outubro deste ano. Miguel Videira e o Jornal do Meio-Dia.